meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma coisa que todo mundo me pergunta todo dia lá no meu direct no Instagram, que é como que eu aprendi inglês. Então vamos lá. Como todo mundo aí no Brasil, tipo, pelo menos boa parte, desde criança eu tive aulinha de inglês nesses cursos tradicionais daí do Brasil, mas eu nunca me sentia sei lá, interessada o suficiente. Eu não era muito interessada na língua inglesa, na cultura americana. Então, assim, eu não me esforçava em nada a aprender inglês. E a minha mãe continuava pagando cursinho pra mim. Eu fazia cursinho desde o ensino fundamental. E aí, uma boa época aí, eu parei de estudar inglês porque eu falei pra minha mãe que eu não queria mais e tudo mais. E ela falou, então tá, se você não quer mais, eu não vou pagar não. E aí eu parei de fazer o curso de inglês. Quando eu entrei na faculdade, depois de um tempinho, eu percebi que aquilo era uma coisa muito importante e que eu tinha perdido a oportunidade de estudar inglês numa época fácil da vida, que era a época que eu só estudava. E aí eu falei, Tom, bom, agora eu vou ter que correr atrás, vou ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo e vamos aí se virar. Porque eu percebi que saber inglês era muito importante pro meu curso. Eu fiz psicologia e tinha vários livros e vários artigos importantes que eu precisava ler pra fazer trabalhos, pra fazer artigos, pra fazer, enfim, um monte de coisa que eu precisava saber inglês. Tipo, eu não precisava, não era uma obrigação, mas se eu soubesse ia ser uma coisa muito melhor. E aí, em um outro momento da vida também, ali mais ou menos naquela mesma época, o meu primo resolveu fazer intercâmbio pra Irlanda. Que, cara, foi uma coisa assim maravilhosa que ele fez, que me fez enxergar o quanto eu tinha pra explorar no mundo, sabe? Tipo, e aí eu vi as fotos dele, ele foi com a namorada dele, e aí eu vi as coisas, as experiências, e eu ficava tipo, gente, eu quero isso pra mim também. E aí foi quando eu decidi também que eu queria fazer o intercâmbio, eu não sabia onde, eu não sabia quando, mas eu sabia que eu também queria viver aquele tipo de experiência que ele viveu. Daí, beleza. Nesse meio tempo, eu conversei com a minha mãe e aí eu decidi voltar pro cursinho de inglês. Mas, de novo, eu, tipo, fiquei chateada porque eles me colocaram num nível básico e eu não era mais básico, porque eu já, né, tinha estudado a vida inteira, eu sabia algumas coisas. Mas eu ficava naquele mesmo verbo to be, aquela coisa, né, me desmotivando. E aí, nesse período, olha o tanto de coisa que acontecia no mesmo tempo, né? Eu resolvi sair do meu emprego antigo pra procurar um emprego novo, algo que fosse mais ligado à psicologia pra eu poder começar a ter a imersão ali na profissão, né, na minha vida acadêmica. E aí, uma amiga minha que também tava procurando emprego na época, conseguiu um emprego numa escola de inglês. Ela falou, amiga, eu consegui esse emprego e tal. Aí eu, nossa, me arruma esse emprego também, porque eu quero fazer inglês. E nesse emprego que ela conseguiu, nessa escola, eles davam o curso de inglês pra todos os funcionários da escola. Então eu falei, cara, unir o útil ao agradável. Eu vou conseguir um curso de inglês e ainda vou conseguir um emprego que, né, trabalha com aprendizado, com trabalho emocional, enfim, tudo isso. E aí eu falei assim, quero esse emprego. E aí ela foi e falou, não, vou tentar, vou dar um jeito lá, vou ver se tem alguma vaga, assim que aparecer alguma vaga eu te aviso. Eu falei, não, beleza. Aí fiquei esperando. Eis que a vaga apareceu e eu fiquei, tipo, muito feliz quando ela me mandou uma mensagem me chamando pra fazer entrevista com o chefe dela e tudo mais. Eu fui, fiz a entrevista. No mesmo dia ele já falou que a vaga era minha e que eu começava na segunda-feira. Daí eu fiquei feliz da vida, tipo assim, muito, muito, muito feliz mesmo. E comecei na segunda-feira. Quando eu comecei, eu percebi o quão bom aquilo ia ser pra mim e pra minha vida. Tipo assim, eu escutava inglês o tempo inteiro, às vezes eu tentava conversar com um aluno ou com um professor. No sistema do curso lá, né, onde eu precisava mexer nas coisas pra poder entender, a maioria das palavras eram em inglês, então assim, eu tinha que lidar com o inglês diariamente, e isso foi muito importante pra mim. Tinha um porém, eu só podia começar a fazer o curso de inglês 3 meses depois que eu estivesse trabalhando, porque é o tempo de experiência, né? Mas aí eu não aguentei, tipo, deu um mês e eu fui falar com o dono da escola, tipo, pedir uma reunião. E falei, então, olha, eu quero muito estudar inglês, eu quero começar agora, eu vou me esforçar, por favor, deixa eu começar. Ele falou, não, tudo bem, então tá, se você quer tanto assim, acho que eu nunca tive um funcionário que quisesse tanto fazer o curso. Pode ir, segue em frente, pode começar amanhã. E aí eu comecei o curso. O curso, pra quem não sabe, nunca me ouviu falar, chama Uptime, é uma escola de inglês que é uma franquia, tem no Brasil inteiro. Eles são ótimos porque antes de você entrar pra fazer o curso na escola, eles fazem um nivelamento com você e ele te coloca no lugar exato onde você tá. Não existe turma. Você vai ter aula e você vai se encaixando nas turmas porque os horários são flexíveis. Enfim, algum dia eu posso explicar melhor se vocês quiserem entender melhor sobre o curso.
Daí eu fui fazendo curso e tal, fui me apaixonando, fui gostando, eu fui realmente vendo que eu tava aprendendo semanalmente com o curso, né? E vi meu desenvolvimento e eu comecei a ficar mais animada com aquilo. E de verdade, pela primeira vez na vida, eu fiquei motivada com o inglês. E aí, um tempinho depois, surgiu uma vaga de coordenadora pedagógica na escola, auxiliar de coordenação, na verdade. E o meu chefe me convidou pra assumir esse cargo. Mas antes de eu assumir esse cargo, eu precisava fazer duas coisas. Primeiro, terminar o meu curso. Segundo, eu precisava fazer um curso, tipo, preparatório, acho que foram 2 semanas, em BH, que é onde é a sede da franquia, da franqueadora. E esse curso era totalmente em inglês. E aí eu parei e falei, não, tá, tô com medo, mas vamos. Tipo, se você acha que eu sou capaz disso, né? Você já me conhece há algum tempinho, se você acha que eu sou a pessoa certa pra isso, e você quer investir em mim, então vambora. E aí eu comecei a estudar inglês, gente, loucamente. Como eu disse, eu escutava e falava inglês o dia inteiro com os professores na escola, então isso era uma coisa que me ajudava muito. Eu nunca fui fã de série, eu comecei a virar a maior fã de série do mundo, eu assistia filme em inglês o tempo inteiro. A primeira série que eu assisti em inglês, eu não entendia nada. Tipo, eu ficava assim, velho, eu não quero mais assistir essa série. Tinha hora que eu dormia assistindo a série, porque era difícil. Eu digo assim, que quando eu assistia a série, eu não assistia ela. Eu escutava e lia, porque eu não conseguia escutar, ler e assistir a cena. Então, no início, era muito difícil pra mim. Mas eu fui emendando uma série na outra, filme, e aí eu só assistia filme e série com meu namorado, então eu obrigava ele a assistir o negócio em inglês também, e ele era um fofo, ele super fazia as minhas necessidades lá de assistir o filme em inglês, não se importava. E aí eu fui seguindo nesse roteiro aí de estudar pra caramba. Eu escrevia redações em inglês, tipo, sobre o meu dia. Eu escrevia pra mim mesmo. Depois eu pedia pros meninos darem uma olhada, pros instrutores, pra eles verem se estava certo. Porque eu continuava trabalhando na recepção até que eu estivesse pronta pra poder ir pra coordenação. Beleza, terminei o curso. O grande dia chegou, eu precisava fazer uma prova pra poder embarcar e fazer o curso lá em BH. Gente, no dia da prova, eu já queria morrer, eu falava que eu não tava preparada, que eu não sabia inglês o suficiente. Tipo, eu queria morrer, simplesmente. Mas aí eis que surgiu um anjo na minha vida, a pessoa que tava me treinando pra poder estar pronta pra ir pro curso, ele era uma pessoa sensacional, é uma pessoa que, assim, ele ganhou meu coração, hoje em dia eu tenho ele como um amigo de verdade. E ele me ajudou muito. E aí eu lembro que nesse dia eu liguei pra ele chorando, dizendo que eu não tava pronta, que eu não podia ir pra essa viagem, que eu não sabia falar inglês, que eu não ia entender nada do curso e que eu não tava preparada pra aquilo. E ele conversou comigo, sim, horas no telefone, falou que eu tava pronta, que ele confiava em mim, que ele sabia o meu nível de inglês e tá, blá, 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 blá. Aí eu falei, tá bom, me deu um chá de motivação e eu falei, beleza, vambora. Beleza, chegou o dia de ir. Gente, não o suficiente de eu estar toda nervosa, porque eu ia conhecer pessoas novas, essas pessoas novas provavelmente sabiam mais inglês que eu ia conhecer pessoas que eram, tipo assim, os chefes dos chefes dos chefes da empresa, tipo, enfim, muita coisa, muita informação. Além disso, a viagem caiu de ser no dia do meu aniversário. Pra quem já me conhece, todo mundo sabe que eu amo data comemorativa, eu sou uma pessoa muito ligada à família, então, assim, eu queria, sei lá, desaparecer. Eu fui num dia, que era exatamente o dia do meu aniversário, peguei o voo de manhã e fui pra lá, cheguei, ainda cheguei atrasada. Ninguém sabia meu nome, ninguém sabia que era meu aniversário, ninguém sabia nada de mim, tipo, o dia passou e ninguém nem sabia. A pessoa que me treinou, que, né, era de BH e tudo mais, ele tava numa viagem internacional, então ele não tava lá pra poder comemorar meu aniversário comigo. Então, assim, foi o pior aniversário da minha vida, porque eu não comemorei aquele aniversário. E o dia do meu aniversário é muito importante pra mim. Então, assim, só pra vocês entenderem quantas coisas eu tive que passar pra poder enfrentar o meu sonho, a minha vontade ali, que naquele momento meu objetivo era me tornar a coordenadora pedagógica da escola. Beleza, foi tudo bem. Eu fiz o treinamento. Teve um dia do treinamento que eu praticamente, assim, eu parecia uma criança. Um dos últimos dias do treinamento você já tinha aprendido tudo sobre a escola, o funcionamento, a metodologia, e aí eles pegaram e falaram que a gente precisava no dia seguinte dar uma aula de inglês pra todo mundo na turma. Então, na turma de treinamento, era uma coordenadora e um monte de coordenadores locais das escolas. Então, por exemplo, eu era de Brasília, tinha gente de Minas, tinha gente de São Paulo, do Rio. Só que assim, gente, todo mundo ali sabia mais inglês que eu. E aí, quando eu
fui lá pra frente que eu falei assim, tá bom, beleza, chegou minha hora de apresentar. Gente, eu não conseguia. Eu simplesmente travou minha voz, não saía nada. Eu fiquei muito nervosa, eu lacrimejou meu olho, eu via todo mundo me olhando e, tipo, na minha cabeça, tava todo mundo me julgando, tipo, ah, essa menina aí, que ela não sabe nem inglês, como é que ela vai coordenar uma escola? E eu saí correndo, comecei a chorar, daí eu mandei mensagem pra pessoa que me treinou. E aí eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda, eu tô muito nervosa, eu tô chorando aqui, não sei o quê. Ele falou, onde você tá? Eu falei, tô aqui na frente da sua sala. Daí ele veio, me abraçou, conversou comigo, falou que não precisava daquilo, que tava tudo bem, blá 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 blá. No dia seguinte, eu tive que apresentar, porque né, eu tinha que apresentar se eu quisesse ganhar lá o meu certificado de conclusão daquele curso. E aí eu consegui, eu treinei bastante e tudo mais, eu consegui apresentar a aula, foi ótimo, deu tudo certo. Eu voltei pra Brasília e eu comecei a ministrar aula e comecei a trabalhar com a coordenação e tudo mais. Existiam duas partes da coordenação. Uma parte era ministrar aula, então era trabalhar com inglês mesmo, e a outra parte era trabalhar o emocional dos alunos. É um curso que trabalha na maioria dos casos, são adultos, então assim, é família, trabalho, às vezes tá fazendo faculdade, às vezes, né, tipo, mora em Brasília, mas a família é de outro lugar, então são pessoas que têm um emocional muito instável, e que precisa, na maioria dos casos, precisam aprender inglês por obrigação, por conta da profissão. Então, assim, sei lá, 70%, 80% dos casos dos meus alunos não queriam aprender inglês. Eles eram obrigados a aprender inglês por algum motivo. E eis que eu entrava fazendo o trabalho de trabalhar a carga emocional deles em relação a essa necessidade de aprender o inglês, que era uma coisa que influenciava muito no aprendizado deles e em sala de aula. E a outra parte, isso era a minha parte preferida, porque era tudo ligado à psicologia, né? Então, assim, eu ficava muito feliz quando eu via que os alunos conseguiam obter melhoras depois que eu começava a conversar com eles e trabalhar essa parte emocional. E a outra parte era de ministrar aula. Eu gostava de ministrar aula, porque eu gostava quando eu via os meus alunos aprendendo inglês e eu via que eles estavam aprendendo inglês comigo, então isso era uma coisa muito prazerosa pra mim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ia dar aula pra alunos mais avançados, que às vezes sabiam mais inglês que eu ficava muito nervosa, eu não funcionava, e nossa, eu suava, gente, eu suava, pingava, assim, tipo assim, era um desastre. Todo mundo falava que minha aula era legal e tal, os professores já tinham assistido minhas aulas, eu já tinha feito treinamento de professor. Eu não tinha problema nenhum, assim, no geral, mas tinha um aluno ou outro que não gostava da minha aula porque esses alunos eram alunos que sabiam mais inglês que eu e eles sentiam que eu não sabia tanto quanto eles. E eu, tipo assim, eu concordava plenamente com as reclamações deles às vezes. Mas o meu chefe, ele queria continuar comigo dando aula, ele acreditava no meu potencial, acreditava que eu podia melhorar a cada dia, que eu, inclusive, podia melhorar dando aula. Mas eu não achava isso certo. Eu tava terminando a faculdade e eu não tava feliz, aquilo de saber que eu não tava pronta pra dar aula, mas eu tinha que dar, e cada vez mais aumentando a carga de número de aulas que eu precisava dar, mexeu muito com o meu emocional, me deixou muito abalada. Eu tava no último ano da faculdade e aí eu decidi que eu ia deixar a escola de inglês pra eu poder me dedicar simplesmente ao meu último ano de faculdade, porque eu ia começar a fazer estágio obrigatório e isso ia tomar muito do meu tempo. Acho que se eu tivesse unido as duas coisas eu ia ficar louca. E eu abandonei a escola de inglês. E aí eu comecei a trabalhar numa coisa. Eu queria fazer intercâmbio, eu queria ir pra algum país que falasse a língua inglesa, pra eu poder realmente aprender o inglês e quando eu voltasse pro Brasil, talvez eu pudesse trabalhar com o inglês, porque é uma coisa que eu aprendi a gostar. Então vem cá, Kaine, pra que você contou essa história toda? Você podia só ter contado que você um dia chegou e fez o curso na escola X. Por que eu decidi contar a história com tantos detalhes? Pra vocês entenderem que a gente precisa estar motivado a aprender inglês ou qualquer outra coisa no mundo. Se você não gosta do que você está fazendo, você não vai conseguir ter sucesso, porque o seu emocional vai fazer um bloqueio e você nunca vai conseguir fazer aquilo. Pode ser qualquer coisa, pode ser num relacionamento que você tem, que você é obrigado a ter aquele relacionamento, você pode estar, sei lá, obrigado num serviço, num trabalho, em que você não quer estar ali, mas você precisa da grana, aquilo vai te fazer mal. Pode ser uma matéria da faculdade que você odeia, mas você precisa passar naquela matéria pra você, né, dar continuidade com a sua faculdade. Pode ser qualquer coisa, qualquer situação. Se você não gosta do que você tá fazendo, se você tem um bloqueio naquilo ali, aquela sensação, aquela questão emocional vai te gerar um desconforto tão grande que isso vai te dificultar de uma maneira que você não tem ideia e você não vai conseguir
concluir o seu objetivo com sucesso. Você pode até concluir, mas você vai concluir fazendo nas coxas. Então, assim, eu contei isso tudo pra vocês entenderem que tudo na vida a gente precisa de uma motivação. Você que é au pair e que quer aprender, na verdade você que quer ser au pair e que precisa aprender inglês, mas você não gosta de inglês, comece a procurar coisas que você gosta de fazer e que você possa relacionar com o inglês. Sei lá, se você gosta de assistir filme, comece a assistir filme em inglês. Vai ser difícil no início, mas depois você vai conseguir. Se você gosta, sei lá, de conhecer novas pessoas, tem vários aplicativos aí, escolas de inglês, né? Tipo, aplicativos e sites que você pode conhecer pessoas e praticar o seu inglês com essas pessoas. Tipo, tem inúmeras formas de você aprender inglês. O inglês aprender uma nova língua. Muita gente acha que pra aprender uma nova língua você precisa estudar. E, tipo, estudar que eu digo é, tipo, pegar o caderno, anotar, fazer matéria. Não é isso. Pra você aprender uma nova língua, você precisa praticar. Porque, assim, uma coisa que a própria escola de inglês onde eu aprendi me explicou é que pra você aprender uma nova língua, você precisa usar ela. Quando você era um bebê, como é que você aprendeu a falar português? Você escutava as pessoas ao seu redor falando português, você escutava as pessoas falando com você em português, e aquilo foi desenvolvendo em você, mas você nunca precisou pegar um lápis e uma borracha, uma caneta e assistir uma aula pra você aprender a falar português. Então, da mesma forma vai ser com o inglês ou com qualquer outra língua que você queira aprender. Você precisa se inserir naquele ambiente. Então, assim, Karen, mas eu moro no Brasil, eu não tenho como ir agora pros Estados Unidos pra poder viver com todo mundo falando inglês à minha volta. Tá, mas o que você pode fazer hoje pra você se imergir na cultura? Tanto americana ou qualquer outra que seja. Aí eu posso ouvir música, eu posso assistir filme, eu posso tentar conhecer pessoas que falam o idioma, eu posso estudar, eu posso assistir videoaula no YouTube, eu posso baixar material gratuito que existe aí na internet, assim, a rodo. Então, assim, são várias opções que você tem. Eu posso ler um livro em inglês, tipo, vai usando o tradutor, sei lá, tipo, eu não sou muito fã do tradutor, mas nesse caso do livro é uma coisa que vai te ajudar. Então, assim, tem inúmeras formas de você aprender inglês. Kaiane, qual que é a dica que você dá? Porque eu quero aprender inglês rápido. Se introduza na cultura. Com todas essas opções que eu acabei de dar pra você. Busque mais opções. Busque como se inserir na cultura. E eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai acabar ou amando aquilo que você tá fazendo ou odiando. E aí você tem que decidir o quão aquilo é importante pra você. Então a dica do dia hoje é: busque um motivo que te faça se sentir motivado em aprender inglês. Porque se você não tiver motivado a aprender inglês, você nunca vai aprender o inglês de uma maneira saudável. E isso não vai ser legal pra você. Então, essa é a dica do dia. Foi muito bacana pra mim poder compartilhar essa história. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que me fez amadurecer de uma maneira que vocês não têm noção. Então, eu espero que vocês possam ter experiências tão legais quanto a minha. E que vocês possam alcançar o objetivo de vocês. E é isso aí, qualquer coisa que vocês precisarem, se vocês quiserem dicas, se vocês quiserem simplesmente conversar, é só me mandar mensagem lá no direct no meu Instagram, é Kaiane Ramos F, e eu vou ficar muito feliz de falar com você. Um beijo e até o próximo vídeo.